quando a ambição tenta inverter o propósito e os planos de Deus, que Ele já determinou, que Ele já chamou, a ambição até pode ocupar um lugar que não foi preparada para ela. Mas mais tarde ou mais cedo, ela vai se revelar destruidora de vidas. Somos realmente felizes e realizados quando nos colocamos nas mãos de Deus e estamos dispostos a caminhar nos seus planos desenhados e pensados para nós. Hoje eu venho falar-te um pouco de Adonias, um dos filhos do rei David. Ambicioso que era, tentou usurpar o reinado do seu pai e contrariar as instruções dadas por Deus de que seria o outro filho, Salomão, do rei David, a sentar-se e a ser coroado rei daquela nação. Em 1 de Reis, no capítulo 1 e nos versículos, os primeiros 5 versículos, nós podemos perceber que naquela época o rei David já estava idoso, estava doente, a precisar de cuidados primários, e nós vemos nesta história que Adonias aproveitou-se da situação frágil e precária em que o seu pai se encontrava para tentar fazer jus à sua ambição de ser ele o rei daquela nação e assim tomar o lugar do pai, desprezando qualquer indicação de Deus e do Pai. E agora convido-vos a acompanharem-me na leitura do capítulo 1, a partir do versículo 5 até ao 10, que diz assim: Por essa altura, o príncipe Adonias, cuja mãe era Ágite, decidiu ocupar o trono em lugar do pai. Reuniu carros e cavaleiros, recrutou 50 homens de marcha. O pai nunca o tinha sabido disciplinar, nunca fora contrariado nem repreendido. Era um homem extremamente bem parecido e Absalão era o seu irmão mais velho. Este procurou ganhar a confiança do general Joabe e de Abiatar, o sacerdote, os quais concordaram em colaborar dos seus intentos. Mas houve alguns que permaneceram fiéis ao rei David e que se recusaram a apoiar Adonias, como foi o caso do sacerdote Zadok e Benaia, filho de Jeoiada, o profeta Natã e ainda Simei, Ré e os outros valentes do rei. Adonias foi até Rogel e sacrificou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à pedra de Zoelete. Convidou todos os irmãos, os outros filhos do rei David, assim como figuras de relevo de Judá pertencentes à casa real, pedindo-lhes que assistissem à sua coroação. Contudo, não convidou nem o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes guerreiros que tinham permanecido leais, nem o seu irmão Salomão. Neste episódio, eu quero convidar-te a analisares comigo alguns pontos referentes à estratégia de Adonias para ficar no lugar do pai e que representam claramente o que não deve mover um coração, nem fazer parte do caráter de alguém que segue Cristo e que ouve a voz do Espírito Santo. E o primeiro aspecto é acerca das jogadas ocultas de Adonias. Então, uma das primeiras jogadas que Adonias usou foi a sua autopromoção. A autopromoção. Ele preparou cavaleiros, como nós podemos ler no versículo 5, ele mobilizou e organizou um aparato para mostrar pompa e circunstância, evidenciando-se a si mesmo com ostentação e fazendo um alarde, a fim de quê? De obter credibilidade diante das pessoas. Outra das jogadas ocultas de Adonias foi a aparência sem essência. No versículo 6, nós vemos uma descrição acerca de Adonias, de que ele era bonito, era um bom comunicador, eloquente, impressionava, parecia apto, cheio de talento, mas sabes, não era o escolhido. Uma das outras jogadas estratégicas que Adonias usou teve a ver com as alianças erradas. Joabe decidiu chamar algumas pessoas para se aliarem a ele e uma delas foi um
militar chamado com o nome Joabe, que serviu ao lado do rei David, mas que era uma pessoa de mau caráter, impetuoso no seu temperamento e cometeu vários delitos, assassinatos contra a vontade de David e procedeu contra as indicações de Deus. Outra pessoa com quem ele fez aliança para esta sua ambição foi Abiatar. Abiatar era um sacerdote que já não estava em funções, mas era uma pessoa extremamente apegada ao poder e ao título e que já não estava a exercer. E com isto nós podemos passar já para a outra jogada que Adonias usou, que foi exclusão intencional. Outra jogada que Adonias usou. E esta jogada intencional foi que intencionalmente Adonias não convida Natã, o sacerdote de Deus, nem Batseba, a mãe do seu irmão Salomão, nem pessoas fiéis a David. Com isso, e com toda esta encenação e este aparato, a intenção de Adonias foi tentar criar uma imagem de legitimidade, mas não durou muito, porque a sua intenção de excluir pessoas chegadas ao rei David, seu pai, era uma má intenção para cobrir e preencher e alimentar a sua ambição desmedida. Isto leva-me a pensar, hoje também nós encontramos Adonias, ainda hoje, a tentar ocupar lugares de poder nos governos, nas nações, e vejam os resultados, as notícias que nos chegam acerca desses Adonias. Também em lugares de liderança, quer ao nível de liderança espiritual, ministerial, os quais não foram chamados para ocupar esses lugares. Deus não os chamou, contudo, nas suas intenções, nas suas ambições, o objetivo era terem um lugar, terem uma autoproclamação. E usam essa influência para quê? Para manipular, intimidar, deturpar declarações, ostentarem-se para demonstração de uma aparência e até fazem alianças com pessoas que de facto têm relevo, têm destaque na sociedade. Mas sabes, nada disso tem a unção nem a aprovação de Deus. Adonias agiu nas sombras, mas Deus expôs tudo à luz. Então é nessa verdade que nós acreditamos e é nessa verdade que nós devemos caminhar e seguir os planos e o propósito que Deus tem para a nossa vida. E o segundo ponto desta tarde, no tempo certo, Deus desfaz mentiras espirituais e ambições. Vem até comigo a 1 de Reis e vamos ler no capítulo 1 os versículos 29 e 30, onde o rei David, depois que soube aquilo que Adonias fez, disse à mãe de Salomão, Batseba, o seguinte: Este perguntou-lhe: Tão certo como vive o Senhor, que me salvou de todos os perigos, disse o rei David a Batseba, segundo o meu decreto, o teu filho Salomão será o rei que me sucederá no trono, como antes tinha garantido na presença do Senhor Deus de Israel. Vemos aqui claramente o rei David a manter a sua postura, a manter a sua fidelidade àquilo que Deus e às instruções que Deus já tinha indicado. David dá então ordens públicas claras e irreversíveis e que em nada contradiziam o que antes Deus já lhe tinha dito. Observamos também aqui como era o coração do rei David, um homem segundo o coração de Deus, íntegro e sem interesses pessoais como meio para atingir o seu fim. O rei David sempre esteve focado nas orientações que Deus lhe tinha dado. Salomão acaba então por ser o ungido rei, através do sacerdote Zadok, sacerdote verdadeiro. Diante de todos, ele foi ungido rei. E leiam comigo depois o que diz a partir do versículo 32 ao 35 deste
primeiro capítulo de 1 de Reis. Diz assim: agora chamem o sacerdote Zadok e Benaia, ordenou o rei, que o profeta Natã torne também a vir. Quando eles chegaram, o rei disse-lhes: levem Salomão e a minha guarda real a Giom. Salomão deverá ir montado na minha mula. Ali, Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, deverão ungir o rei sobre Israel. Tocarão a trombeta e gritarão: viva o rei Salomão! Quando regressarem, ele deverá sentar-se no meu trono como rei, porque foi a ele que eu ungi rei de Israel e de Judá. Salomão era a pessoa certa, era a pessoa ungida por Deus, a pessoa escolhida para a missão de continuar o reinado do seu pai David. Portanto, não houve nada daquilo que Adonias fez ou tentou fazer para que conseguisse impedir os planos de Deus cumprirem-se. Depois, nos versículos mais adiante, nós podemos ler os versículos 40 e 41 deste mesmo capítulo 1 de Reis, que dizem o seguinte: seguidamente regressaram todos a Jerusalém, desfilando no meio de muita alegria e de muita música que fazia estremecer o chão. Adonias e os seus hóspedes começaram a ouvir toda aquela euforia e todo aquele barulho na altura em que finalizavam o seu banquete. Que é que se está a pensar? Perguntou Joabe. Que alvoroço é este? Enquanto Adonias fazia um banquete à custa das suas mentiras e da sua autoproclamação, a verdadeira unção estava a ser derramada noutro lugar. Adonias e os seus aliados ouvem assim a voz da verdadeira coroação. É assim o processamento de Deus. Foi assim que Deus fez com Adonias em relação ao rei Davi e ao rei Salomão depois. E é assim também que Deus processa nas nossas vidas. Quando entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, Ele dirige-nos, dando-nos as suas instruções através da sua palavra, que afinal de contas nós só temos é que colocar em prática. Mesmo contra todas as evidências, adversidades, Adonias que possam surgir na nossa vida e que provocam lutas que nós tenhamos que enfrentar, de facto, Deus é poderoso. E tal como o salmista diz no Salmo 23:5, diz assim: preparas-me uma mesa maravilhosa, mesmo na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, enches-me de abundantes bênçãos como uma taça que transborda. Uau! A máscara de Adonias caiu e todos eles, aqueles que tinham feito alianças com ele, levantam-se da mesa, abandonam-no e fogem. Deixa-me dizer-te neste dia, Deus não apenas confirma que tu és o seu escolhido, que tu és o seu ungido, como mais tarde Ele também irá expor os usurpadores, preparando para ti o quê? Uma mesa de delícias diante dos teus inimigos. E para terminar, eu deixo-te uma palavra de encorajamento. Não deixes levar-te pelas aparências. Faz uma leitura até onde vai a ambição de alguém, ou até mesmo até onde vai a tua própria ambição. A Bíblia diz que a ambição desmedida, isto é, aquela ambição que não está debaixo da unção, da chamada de Deus, das instruções de Deus ou da sua aprovação, leva pessoas à destruição. Em 1 de João, nós lemos no capítulo 2, versículo 19, saíram do nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Nós sabemos que a ambição desmedida acaba por levar as pessoas a desistirem, a deixarem e a abandonarem
porque acabarão por ser expostas. Às vezes andamos rodeadas com pessoas que Deus não escolheu para nós nos aliarmos e nós não percebemos, mas sabes, se tu continuares tal como o rei David, ele dá-nos um exemplo de um coração íntegro e segundo o coração de Deus. Deus acabará por mostrar com quem nós, afinal de contas, temos estado a andar e a aliançar as nossas vidas. Precisamos é de estar atentos e todos os dias treinarmos os nossos ouvidos espirituais e inclinar-nos a ouvir a voz de Deus e assim podermos receber a sua doce direção, a sua doce instrução, perceber os seus sinais, perceber Ele a falar connosco, a testemunhar no nosso espírito, no nosso interior. E Ele vai fazer isso. A voz dele nunca vai contrariar a sua palavra. Ele vai usar em primeiro lugar a sua palavra, aquela palavra que tu tens estado a ler, a memorizar e a guardar no teu coração. Deus vai usá-la no momento certo que tu precisares. Para quê? Para adquirires sabedoria, para adquirires direção, para adquirires o caminho que Deus tem traçado para ti, para te dar sucesso, para te dar paz, para te dar aquilo que tu precisas. Deus não vai permitir que o plano dele para ti seja roubado ou desviado. Se Deus te mostrou claramente algo, eu queria te dizer neste dia, não importa há quanto tempo foi, se Deus te mostrou algo, agarra-te a essa promessa, agarra-te às promessas que Ele tem na sua palavra e que estão claramente associadas à direção e àquilo que Deus colocou no teu coração. Mas, se por outro lado, a sua voz sussurrou no teu coração, tu és escolhido, não sou eu que te estou a acusar nem a condenar, não sou eu que te estou a afastar deste lugar para o qual eu te chamei. Deixa-me dizer-te, não te preocupes, apenas cumpre a vontade de Deus na tua vida, custe o que custar, podem custar os primeiros passos, mas Deus está contigo, tu és o escolhido, tu és o ungido e Deus no tempo certo vai te valer. Alguém pode tentar usurpar-te, mas é Deus quem confirma os teus passos no teu coração. Quando Salomão chegou ao trono, o seu pedido a Deus, sabes qual foi? Quando Salomão foi ungido rei e efetivamente naquela grande cerimónia, naquela grande intimidade com Deus, o que Salomão pediu na presença de Deus foi que Deus lhe desse sabedoria para dirigir aquela nação. E Deus respondeu-lhe o seguinte, vê comigo os versículos em 1 de Reis, no capítulo 3, os versículos 11 a 13. Então replicou-lhe, visto teres pedido sabedoria para governar o meu povo e não uma longa vida, nem riquezas pessoais, nem sequer a derrota dos teus inimigos, dar-te-ei o que me pediste. Terás uma mente mais sábia do que alguém antes ou depois de ti. Dar-te-ei igualmente aquilo que não pediste, fortuna e honra. Ninguém no mundo será tão rico nem tão famoso como tu durante toda a tua vida. E com isto eu queria terminar e queria deixar-te aqui estas palavras. Se hoje tu desejas que Deus intervenha na tua vida, se hoje tu desejas ouvir a voz de Deus a falar ao teu coração, a dar-te direção, e eu espero que agora mesmo Deus esteja a ter espaço para falar ao teu coração através desta mensagem, deixa-me dizer-te, há um monte de emoções e de pensamentos negativos que Ele te quer ajudar a gerir e que Ele te vai ajudar a livrar-te deles. Então, este é o momento para tu lhe entregares toda essa carga negativa, lhe entregares todas essas lutas, todas essas adversidades que tu estás a passar e de receberes de coração aberto, de braços abertos, aquilo que o Espírito Santo
tem para preencher e esse lugar deixado vazio por todo esse mal. Não só te dará a salvação à tua alma, não só, se calhar tu até já tens a salvação da tua alma, porque és um filho de Deus, entregaste um dia a tua vida a Jesus, mas se ainda não, Deus não só vai dar-te a salvação da tua alma, que é o maior bem precioso que algum ser humano pode receber, mas também preencherá o teu vazio, o vazio da tua alma para sempre. Ele é a tua provisão. E eu gostava que tu repetisses agora comigo estas palavras para ti. Jesus é a minha provisão. Ele já te escolheu. Repete assim comigo. Jesus já me escolheu. Eu sou escolhido. Agora já não andas mais debaixo do medo de alianças contrárias. Eu quero convidar-te a orares comigo agora esta oração. Senhor Jesus, eu creio em Ti, na Tua força e na força do Teu poder para me salvar. O poder que Te ressuscitou é o mesmo poder que eu creio que através do Espírito Santo Te vai fazer morar no meu coração e fazer-me viver para sempre contigo. Ajuda-me, perdoando-me os meus pecados e dirigindo a minha vida, a relacionar-me contigo como um filho se relaciona com um pai amoroso, como um filho que dá atenção e ouvidos às instruções do seu pai amoroso e sábio. Por isso, nesta hora, quero-te entregar a minha vida, o meu ser, o meu coração, os meus pensamentos, para que tu dirijas toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero sinceramente que tu tenhas feito esta oração, que tu tenhas sentido Deus a falar à tua vida através desta mensagem. Se isso aconteceu, deixa aqui o teu like depois da mensagem. Se ainda não subscreves o nosso canal aqui, algo novo a surgir, vai aí ao sininho e subscreve para receberes a informação de quando nós vamos lançar mais mensagens como esta, e também te convidamos a participares na nossa igreja, algo novo a surgir, que está a acontecer em Portugal, na linda cidade de Aveiro. Tu podes seguir o nosso calendário semanal através das nossas redes sociais, Instagram, algo novo a surgir, e Facebook, algo novo. Lá nós estaremos sempre a trazer uma palavra de encorajamento, a trazer Jesus para o centro da tua vida e também encorajar-te a reunir-te connosco para poderes ter ajuda e seres acompanhado neste teu processo de conhecer Jesus após teres-lhe entregue a tua vida. Então, um grande beijinho, que Deus te abençoe e até à próxima.